Olá, pessoal. Aqui é a Aline, professora de Ciências Naturais do Protec ProIF. E conforme eu combinei com vocês, eu vou liberar os conteúdos que nós estamos vendo durante as lives aqui no YouTube, em formato de vídeo, para os alunos que não tiveram acesso ou tiveram dificuldade durante a transmissão, ou até mesmo para os que queiram rever a matéria. Tá? Esse vídeo inicial é para relembrar alguns conceitos de química que, teoricamente, vocês deveriam já ter visto na escola. Porém, esse ano foi um ano atípico, né, que nós tivemos essa pandemia atravessando o ano letivo, então sabemos que alguns alunos não tiveram nem contato inicial com essa disciplina durante o nono ano. Então, eu estou fazendo essa aula com conceitos introdutórios sobre química e sobre o que a gente vai precisar, tá, para a matéria de biologia, e depois eu vou liberar para vocês alguns vídeos de introdução à química mesmo um pouquinho mais aprofundado. Por enquanto é só para a gente rever ou conhecer alguns conceitos, tá, dependendo da situação de vocês, e quem nunca viu química na vida, durante o período letivo, e tiver muitas dúvidas, pode me procurar ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou na plataforma do Google Sala de Aula, ou por aqui mesmo, tá? Onde ficar melhor para vocês. O primeiro conceito que nós vamos ver é o conceito de átomo. A gente fala o tempo inteiro sobre os átomos, né? Já comentamos que a água, por exemplo, a fórmula molecular da água é H2O, e por isso ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O tempo inteiro a gente fala sobre os átomos, mas a gente nunca conceituou um átomo. O que é um átomo? A ciência ela define átomo como a unidade fundamental da matéria, ou seja, a menor fração capaz de identificar um elemento químico. O que isso significa? Que toda matéria ela é formada por átomos, tá? Então, os átomos elas são as unidades fundamentais para que a gente tenha matéria. Tá, mas daí? Como que eu posso conceituar a matéria? O que é matéria? Né? A ciência, ela define de forma resumida, tá? De forma resumida, a gente pode definir matéria como tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tudo aquilo que possui massa. Então, tudo ao nosso redor que ocupa lugar no espaço e que possui massa é considerado matéria, exatamente tudo. Então, como exemplo, a gente pode dar terra, pedra, todos os seres vivos, tá? De bactérias até os seres mais complexos, como plantas e animais, todos eles são formados por matéria. O ar atmosférico, apesar da gente não vê-lo, ele também possui massa, ele também ocupa lugar no espaço, então ele também é considerado matéria. Então, tudo aquilo que está ao nosso redor é formado por átomos e é considerado matéria, tá certo? Ausência total de matéria, quando que a gente não tem matéria? Tá? Quando que eu tenho ausência total de matéria, é no vácuo, tá certo? Então, essa é a definição de vácuo, ausência total de matéria. Mas, professora, existe alguma coisa ao nosso redor que não seja considerada matéria, não seja formada por átomos, mas que esteja no nosso dia a dia, né, que a gente consiga visualizar agora vendo essa videoaula? Sim, não são considerados matéria. Por exemplo, luz, tá? Então, a luz que está saindo aí do computador de vocês, ela não possui massa, ela não ocupa lugar no espaço, então ela não é considerada matéria, tá? As ondas sonoras, vocês estão me ouvindo, mas também não possui massa, não ocupa lugar no espaço, então também não é considerada matéria, tá? A energia, apesar dela ser capaz de transformar a matéria, também ela não é considerada matéria, tá certo? Então, matéria é somente tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Um fato importante sobre a matéria que a gente vai ver mais para frente em física é que a matéria ela não pode ser criada e ela não pode ser destruída, tá? Toda matéria ela é apenas transformada. Então tem um princípio que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Porque a matéria ela não pode ser criada e ela não pode ser perdida, tá? Ela não pode ser destruída. Bom, estamos falando de matéria, estamos dizendo que a matéria elas são formadas por átomos, né? Então eu escolhi aqui o álcool comercial
como sendo um exemplo para a gente saber se ele é matéria, se ele é formado por átomos, tá? Então, o álcool, ele possui massa e ele ocupa lugar no espaço, né? Esse álcool 70%, que a gente está ouvindo falar muito aí por conta da higienização aí, por conta do coronavírus. Então, ele está no nosso dia a dia e ele é considerado matéria, sim. Tá? Então, se a gente desmembrasse a composição do álcool para saber de que ele é formado, tá? A gente iria ver que ele é formado por água e por álcool, tá? A água, ela é formada, como falamos anteriormente, por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá certo? Então, chegamos ao átomo, ó, nós temos uma matéria, é formada por água e por álcool. E a água, por sua vez, é formada por átomos de hidrogênio e átomo de oxigênio. Aqui a gente tem só um esqueminha de uma molécula de água, tá? O hidrogênio, ele é representado pela letra H e o oxigênio ele é representado pela letra O. Então, aqui é só uma representação. Então, cada bolinha dessa é a representação de um átomo, tá? Então, um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Tá? Além disso, ele é formado por álcool, que é conhecido como etanol. A fórmula do etanol é C2H6O. Significa que eu tenho 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, aqui nós vimos que eu tenho um álcool 70%, é matéria formada por átomos. Eu não vou falar com vocês sobre o histórico dos modelos atômicos, nem sobre a evolução deles, tá? Isso a gente vai ver em outro momento. Porém, eu quero que vocês tenham uma noção de como que é um modelo de um átomo, tá? Quais são as partículas que formam os átomos, né? As partículas subatômicas, como que elas se comportam. Então, eu trouxe para vocês aqui apenas um modelo esquemático de um átomo, tá? Só para mostrar para vocês que um átomo, ele é composto por essas partículas que estão presentes no núcleo. Então, em laranja e em azul aqui a gente tem representação do núcleo, e esse núcleo ele é formado por prótons, que correspondem à carga positiva do átomo, e são formados por nêutrons. Os nêutrons, eles não possuem carga elétrica, tá? Eles são neutros. Então, prótons e nêutrons, eles compõem o núcleo atômico. Além dessas partículas, então, nós temos as partículas denominadas elétrons. Os elétrons, eles possuem carga negativa e eles orbitam o núcleo atômico. Então, eles ficam em órbita em volta do núcleo, tá certo? Esse local em que o elétron ele orbita o núcleo atômico, nós chamamos de eletrosfera. Mas, professora, todos os átomos existentes na natureza, eles possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número de nêutrons, de elétrons? Não. Tá, pessoal? Nós vamos ver na tabela periódica que os átomos, alguns átomos, eles possuem diferentes números de prótons e de elétrons e de nêutrons, tá certo? Então, essa aqui é só uma representação geral. Só para a gente ter uma noção, eu trouxe aqui para vocês a representação de um átomo de hélio e a representação de um átomo de carbono, que são 2 elementos químicos diferentes. Observem que o átomo de hélio, ele tem um tamanho menor do que o tamanho do átomo de carbono, tá? E aqui o que ele se difere? A quantidade de próton e de nêutron do hélio é menor do que a do carbono, né? E aqui o hélio ele possui 2 elétrons orbitando ao redor do núcleo. E o carbono com 6 elétrons na eletrosfera, né, orbitando o núcleo atômico. Então, eu trouxe aqui só para a gente notar a diferença entre 2 átomos, tá, de 2 diferentes elementos químicos. Então, o átomo de hélio e o de carbono, eles se diferem pela quantidade de prótons e nêutrons existentes no núcleo e pela quantidade também de elétrons presentes na eletrosfera. Tá certo? Mas a gente está falando sobre átomo, sobre elemento químico. Qual seria a diferença entre um átomo e um elemento químico? A gente define elemento químico como um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons em seu número atômico. Então, todos os átomos existentes na natureza que possuem o mesmo número de prótons, eles são considerados átomos do mesmo elemento químico, tá certo? Esses elementos químicos, eles são organizados numa tabela
que a gente conhece como tabela periódica, tá certo? E cada elemento químico, ele é representado por uma ou duas letras. Então, por exemplo, o carbono, ele é representado por uma letra, a letra C. O alumínio e o silício, por exemplo, são representados por duas letras. Então, o conjunto de átomos que possuem 6 prótons, eles são átomos de carbono. A parte da tabela periódica, a gente já vai ver a tabela periódica completa. Como que é a representação do elemento químico na tabela periódica? Aqui eu estou representando, tá, como X sendo qualquer elemento químico, tá? O símbolo do elemento químico, ele é representado por uma letra maiúscula e sempre se refere ao nome do elemento químico, tá? E na tabela periódica sempre vão ter duas informações, tá? Esse Azinho aqui e esse Z. O A se refere ao número de massa. O número de massa corresponde ao número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, é o número de massa do núcleo atômico. Tá vendo? Número de prótons mais número de nêutrons. E o Z significa número atômico. E número atômico é igual ao número de prótons que aquele elemento químico ele possui. Tá certo? Na massa, no número de massa, a gente viu que só é contabilizado o número de prótons mais o número de nêutrons. Tá? Por que que isso ocorre? Se a gente for observar nessa tabela aqui, ó, a gente tem as 3 partículas, né, subatômicas, próton, nêutron e elétron. A massa relativa do próton e do nêutron sendo 1, se a gente for comparar essa massa com a massa do elétron, o elétron ele corresponde a uma parte de 1836 partes de um próton. Então, é como se a gente dividisse um próton em 1836 partes iguais e apenas uma daquelas partes fosse referente à massa do elétron. Tá certo? Então, por isso que a massa do elétron ela não é utilizada como número de massa do elemento químico. Tá? Porque ela é tão pequena com relação ao próton e ao nêutron que seria irrelevante utilizar esse valor no cálculo. Tá? Então, a gente utiliza o número de massa, ele é dado só pelo número de prótons e número de nêutrons. E aqui, só para dar mais uma reforçada, próton possui carga positiva, nêutron neutra, carga nula, e elétron, carga negativa. E aí, com o tempo, a gente vai ficando mais íntimo da tabela periódica, e aí vocês vão começar a observar que algumas tabelas periódicas, elas trazem um número atômico em cima, acima do símbolo do elemento químico, tá? E algumas tabelas periódicas trazem um número de massa abaixo do símbolo do elemento químico. Mas aí a gente já vai ver que a tabela periódica, ela informa onde está, tá? Onde está o número de massa e onde está o número atômico, tá certo? Então, aqui é só uma representação geral de como que os elementos químicos eles são identificados na tabela periódica. Eu falei com vocês que o que diferencia um elemento químico do outro é a quantidade de prótons que esse átomo possui no seu núcleo atômico. Então, na natureza, vocês já ouviram falar do carbono, né? Na natureza, a gente tem 3 tipos de carbono. Então, a gente tem um carbono que possui massa 12, a gente tem um carbono que possui massa 13 e o carbono que possui número de massa 14. Observem o seguinte, eu disse que elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons, tá? Então, aqui o número de prótons está representado aqui embaixo, ó, 6, 6, 6. Então, significa que ele é o mesmo elemento químico, tá? Porque possui o mesmo número de prótons. O que está diferenciando esse carbono, desse carbono e desse carbono aqui? É o número de massa dele. Então, nós vimos que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá certo? Então, se eu tenho o mesmo número de prótons para todos, o que está diferenciando um do outro é somente o número de nêutrons que esse carbono possui. Então, por exemplo, o primeiro carbono, se a massa dele é 12 e a gente sabe que o número atômico dele é 6, então a gente descobre aqui que o número de nêutrons desse carbono é 6. Porque 6 mais 6 é igual a 12 e essa é a massa desse carbono aqui. Já no segundo carbono, a gente viu que ele tem massa 13. Então, se ele tem 6 prótons, o número de nêutrons dele é igual a 7. O próximo carbono tem massa 14. Tá? Se o número atômico dele é 6,
O que sobra é o número de nêutrons, ou seja, esse carbono aqui ele tem 8 nêutrons. Então, o que está diferenciando um carbono do outro? É o número de nêutrons que cada carbono possui, tá certo? Um outro exemplo é o hidrogênio, tá? Existem na natureza esses 3 tipos de hidrogênio. Então, eu tenho o prótio, o deutério e o trítio, tá? Todos esses hidrogênios, eles possuem número atômico 1. Aqui, ó, botei aqui no cantinho, é só a legenda. Ó, elemento químico, em cima a gente está representando o número de massa, embaixo a gente está representando o número atômico, tá? Que é o número de prótons. Então, todos esses elementos químicos, eles possuem o mesmo número de prótons, tá? Então, significa que esses átomos, todos eles possuem um próton. Significa que eles representam o mesmo elemento químico, nesse caso aqui, o hidrogênio. Tá? E mais uma vez, o que vai diferenciar um do outro? Vai ser o número de nêutrons que ele possui, que é aqui, ó, massa atômica diferente, tá? Quando os átomos, eles possuem o mesmo número de próton entre eles, nós dizemos que eles são átomos isótopos, tá? Então, átomos isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Aí uma dica para vocês, prótons começa com a letra P, isótopos, tá? Só para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Bom, se a gente for ficar comparando os átomos entre eles, então aqui eu vou comparar o potássio, tá? Que é representado pelo símbolo K, e o cálcio, que é representado pelo Ca, tá ok? O que esses dois átomos eles têm em comum? Se a gente olhar aqui, ó, eles possuem o mesmo número de massa, tá? Então, se eles têm número de prótons diferentes, significa que eles são representantes de elementos químicos diferentes, tá certo? Mas eles possuem o mesmo número de massa atômica. Então, a gente diz que esses átomos, eles são isóbaros entre eles, tá? Ou seja, possuem o mesmo número de massa. A gente viu lá no slide anterior que massa a gente representa com a letra A. Então, só para vocês lembrarem, fica mais fácil, tá? Isóbaros, A de massa, tá? E existe uma outra maneira da gente comparar os átomos também. Aqui eu tenho um átomo de magnésio e um átomo de sódio, tá? Aparentemente, eles não têm nada em comum. Ó, eu tenho o mesmo número, eu tenho números de massas diferentes, 24 e 23, e eu tenho números de prótons diferentes. Mas eles têm alguma coisa em comum. O que eles têm em comum? A gente pode calcular aqui o número de nêutrons que cada um deles tem. Então, a gente viu que se o número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons, eu tenho um número de massa e tenho um número de prótons, então é só diminuir um do outro que eu vou ter um número de nêutrons, tá? Então, descobri aqui que o magnésio, ele possui 12 nêutrons e que o sódio, 23 de massa menos 11 de número atômico, é igual a 12. Então, eu sei que o sódio ele possui 12 nêutrons. Então, magnésio e sódio possuem 12 nêutrons. Significa que esses átomos eles são isótonos entre si, ou seja, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Então, para facilitar a nossa vida, nêutrons começa com N, então, isótonos, tá certo? Então, átomos isótopos são aqueles que possuem o mesmo número de prótons entre eles. Então, isótopo. Átomos isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa entre eles. Isóbaros, porque A representa massa. E os átomos isótonos são que possuem o mesmo número de nêutrons entre eles, quando a gente compara os dois. Então, nêutrons, Nzinho aqui de isótopo. Professora, como que eu vou saber qual elemento químico é o quê? Como que eu sei que Mg é magnésio? Como que eu sei que K é potássio? Como que eu sei que Ca é cálcio? Como que eu vou saber isso? Como que eu sei quantos números de prótons e de nêutrons e massa cada um deles tem? Então, todos os elementos químicos existentes, eles foram organizados na tabela periódica. Para quem não conhece a tabela periódica, é essa belezura aqui, tá? A tabela periódica, ela é organizada por elementos químicos. Então, como nós dissemos anteriormente, o que difere um elemento químico do outro é o seu número de prótons. Então, aqui eu tenho, ó,
lembra que eu falei com vocês que cada tabela periódica vai dar a legenda do que ela está mostrando? Então, nessa tabela periódica aqui, o número atômico, que é o Z, que eu falei com vocês lá na frente, lá atrás, desculpa, ele está representado em cima, tá? O símbolo do elemento químico está aqui, o nome está logo abaixo e o peso, que é a massa atômica, tá? O número de massa, ele vai estar embaixo, que é o A, que a gente viu anteriormente. Tá certo? Então, a tabela periódica ela é dividida ela é organizada por várias propriedades periódicas que nós vamos ver também em um determinado momento, tá? Mas por enquanto o que a gente precisa saber, que ela é organizada por ordem crescente de número atômico. Então, ó, o hidrogênio, ele possui um próton, tá? O hélio, 2 prótons, lítio, 3, berílio, 4, boro, número atômico 5, carbono 6, nitrogênio 7 e assim sucessivamente, até a gente chegar no número 118, tá certo? Então, a gente consegue verificar na tabela periódica qual o símbolo do elemento químico e qual o nome dele, tá? Por que alguns elementos químicos, eles possuem símbolo diferente do nome? Por exemplo, enxofre, o símbolo dele é S, porque esses nomes derivam do latim, tá? Então, enxofre deriva do latim sulfur, que começa com S. Então, a representação dele é S, tá? Cobre deriva do latim cuprum, então a representação química dele é essa daqui, tá certo? Então, por isso que alguns símbolos, eles não condizem com o nome exatamente, tá? Em português, porque eles foram criados com relação ao nome do elemento químico em latim, tá? Mas eu falei com vocês, por exemplo, que existem aqueles 3 tipos de carbono, né? E aqui está representado apenas um carbono. Então, como que é feita a representação dos elementos químicos na tabela periódica? Bom, lembram que os isótopos são elementos que possuem o mesmo número de prótons? Então, aqui eu estou dando um exemplo para vocês do neônio, tá? Existe neônio que possui número de massa 20, possui número de massa 21 e possui número de massa 22, tá? Esses são os 3 isótopos do neônio presentes na natureza. Então, qual que é a abundância desses neônios, desses átomos de neônio na natureza? Então, aproximadamente 90,92% desse isótopo, 0,26% desse isótopo e 8,82% desse isótopo. Então, é realizada uma média ponderada, tá? Não sei se vocês lembram como que faz cálculo de média ponderada. Então, eu tenho aqui, ó, a massa atômica desse isótopo multiplicada pela abundância dele na natureza. Aqui, ó, 20 vezes a abundância dele, mais a massa atômica do segundo, vezes a abundância dele na natureza, mais a massa atômica do terceiro, multiplicado pela abundância dele na natureza. Tudo isso dividido por 100, que vai dar um número médio de massa atômica, tá? Vai dar a média ponderada de todos os isótopos de neônio existentes na natureza. Então, se vocês observarem aqui, ó, 20,179 unidades de massa atômica. Então, se a gente achar o neônio aqui na tabela periódica, tá um valor aproximado, ó, 20,180. Então, cada elemento químico representado aqui, cada massa representada aqui na tabela periódica, ela é referente à média ponderada de todos os isótopos desse elemento químico existentes na natureza, tá? Multiplicados pela porcentagem da abundância deles na natureza. Nós falamos anteriormente que os átomos, eles podem doar e receber elétrons ou até mesmo compartilhar esses elétrons entre si, tá? Quando eles fazem isso, eles acabam interagindo entre eles, formando o que a gente chama de molécula, tá? Então, numa definição, se eu quisesse definir o que é uma molécula, eu posso dizer que uma molécula é um grupo de átomos. Esses átomos, eles podem ser iguais, eles podem ser diferentes, tá? Que se mantêm unidos. E como que eles se mantêm? Eles se mantêm unidos doando, recebendo ou compartilhando elétrons, tá? E que eles não podem ser separados sem afetar ou destruir as propriedades das substâncias. Então, vamos ver um pouquinho mais detalhado isso. Vamos lá.
Vocês já ouviram falar do gás oxigênio, né? Que é o gás que a gente inspira. O gás oxigênio, ele é formado por dois átomos de oxigênio, tá? Toda vez que tiver um número depois do símbolo do elemento químico, significa que eu tenho dois átomos daquele elemento químico. Então, essa é uma representação de uma molécula, tá? O2. Então, eu tenho dois átomos de oxigênio unidos entre eles. Aqui é a representação, ó. Um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio. Lembrando que esse círculo é apenas a representação do átomo, tá? A estrutura do átomo é aquela que a gente viu anteriormente. Então, quais elementos químicos eu tenho aqui? Eu tenho somente oxigênio, tá? Então, é uma molécula que só possui um elemento químico. Quantos átomos eu tenho aqui? Eu tenho dois átomos de oxigênio que unidos formam uma molécula de gás oxigênio, tá? Quantas moléculas eu tenho aqui? Apenas uma. Que substância que eu tenho aqui? Gás oxigênio. Tá? Olha que eu falei que aqui que a molécula é um grupo de átomos que não podem ser separados sem afetar ou destruir as propriedades das substâncias. Então, se eu quebrar essa ligação aqui, se eu separar esses dois átomos de oxigênio, então ele vai deixar de ser gás oxigênio, ou seja, ele vai perder a propriedade dele, tá? Se eu incluir um oxigênio aqui, um átomo de oxigênio aqui, então agora eu não tenho mais o gás oxigênio, eu estou afetando a propriedade da substância. Então eu passo a ter uma molécula de ozônio, tá? Ozônio é aquele gás que forma a camada de ozônio, tá certo? Então verifiquem aqui que na fórmula molecular dele, agora eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então eu mudei a propriedade daquela matéria, tá? Daquela molécula. Então, aqui eu tenho, ó, 3 átomos de oxigênio. Essa molécula continua tendo apenas um elemento químico, que é o oxigênio. Ela possui 3 átomos de oxigênio e a substância dela é o ozônio, tá certo? Agora, em alguns momentos, vocês vão verificar que a representação da molécula possui um número na frente da fórmula molecular, tá? Quando esse número está na frente, indica que eu tenho tantas moléculas indicadas ali. Então, se eu tenho 2O2, significa que eu tenho 2 moléculas de gás oxigênio, tá? Aqui eu não tenho o 1. Quando não tem 1, fica subentendido que é 1 mesmo, tá? Então, eu só tenho uma molécula. Então, se eu tiver 2 aqui na frente, significa que eu tenho 2 moléculas de ozônio. 3 moléculas de ozônio. Então, a mesma coisa aqui. Ó, eu tenho 2 moléculas de gás oxigênio, tá? Continuo tendo moléculas que só possuem um elemento químico. Nesse caso aqui, o oxigênio, tá? Quantos átomos eu tenho aqui nessa representação toda? Eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio, tá? Quantas moléculas eu tenho aqui? Eu tenho 2 moléculas. E a substância continua sendo gás oxigênio, tá certo? Agora eu vou incluir mais um elemento químico. Eu tenho o dióxido de carbono, que é conhecido popularmente como gás carbônico, né? Que é o que a gente expira durante o processo de respiração. Então, qual é a fórmula molecular do dióxido de carbono? CO2. O que significa isso? Eu tenho um carbono, tá? Notem que quando é um, não vai vir um númerozinho aqui, tá? Ele fica subentendido, então eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, tá? Aqui, ó, um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Então, quais elementos químicos eu tenho aqui? Quantos átomos? Quantas moléculas? E que substância é essa? Então, agora, eu tenho uma molécula formada por 2 elementos químicos diferentes, tá? Carbono e oxigênio. Eu tenho aqui 3 átomos, 2 de oxigênio e 1 de carbono. Eu continuo tendo apenas uma molécula, tá? E essa substância é o dióxido de carbono, que a gente conhece como gás carbônico. Só para complicar um pouquinho mais, aí eu trouxe uma molécula maior, que é a molécula de glicose, tá? Então, sempre que eu tenho um número após o elemento químico e abaixo do elemento químico, tá? Então, significa que eu tenho tantos átomos daquele elemento químico. Então, eu tenho a glicose, ela é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Essa é uma molécula de glicose, tá? Uma molécula mais complexa. Então, quais elementos químicos eu tenho aqui? Eu tenho 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos átomos eu tenho aqui? Eu tenho 24 átomos, eu continuo tendo uma molécula, mas é uma molécula mais complexa, tá? E essa substância é a glicose, tá certo? Então, essa é uma molécula maior do que essa que eu tinha mostrado anteriormente.
Vocês não precisam saber ainda a estrutura, tá? Vocês vão estudar isso no ensino médio de vocês. E eu só trouxe para vocês terem uma noção de como que essa molécula ela pode ser representada. Então, todas essas 3 representações aqui são representações da molécula de glicose, tá? Mas são representações diferentes que nós vamos, na verdade, nós não vamos estudar, tá? Mas vocês vão estudar no primeiro ano de vocês. Então, toda vez que vocês virem essas 3 representações, significa que são representações de molécula. E aí eu trouxe para vocês uma questão do IFE, de um processo seletivo do IFE de 2015, é a questão 24, só para a gente treinar um pouquinho os conceitos vistos na aula de hoje, tá certo? Então a questão diz o seguinte: o cloro, representado pelo símbolo Cl, é um elemento químico muito utilizado na esterilização de ambientes domésticos, dentre outras utilidades, tá? Ele apresenta um número atômico igual a 17, e número de massa igual a X. Então, ele não deu um número de massa, tá? O cálcio, símbolo Ca, elemento químico de grande importância estrutural óssea, possui número atômico igual a 20, tá? Então, ele tem 20 prótons. E número de massa igual a Y, tá? Então, ele também não disse o número de massas do cálcio. Só que ele deu a seguinte informação. Sabe-se que o cloro e o cálcio são isótonos, ou seja, tem o mesmo número de nêutrons. E ele quer que a gente calcule o valor de X menos Y, sendo X o número de massa do cloro e Y o número de massa do cálcio. Primeira coisa que a gente tem que fazer antes de desesperar é representar esses elementos químicos. Então, ele deu pra gente, ó, cloro e cálcio, tá? Número atômico do cloro, 17. Número atômico do cálcio, 20. Só lembrando, o número atômico é igual ao número de prótons, tá certo? E o número de massa ele não deu. Ele disse que o número de massa do cloro é X e o número de massa do cálcio é Y, tá? Só que ele deu uma informação pra gente. Ele disse que esses átomos, eles são isótonos, ou seja, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Então, só para relembrar, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá certo? E o que o exercício quer? Ele quer o valor de X, ou seja, o número de massa do cloro, menos o valor de Y, ou seja, o número de massa do cálcio, tá? O que a gente tem de diferente aqui um do outro? A gente tem que eles têm prótons, número de prótons diferentes, né, número atômico diferente, e número de massa diferente, mas a gente tem o mesmo número de nêutrons, né? Eles são isótonos. Então, se o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá? E o número de nêutrons dos 2 elementos químicos, eles são iguais. Então, se eles são iguais, não vai fazer diferença na minha conta. Ele só quer a proporção, o valor, né, a resposta, de X menos Y. Então, não faz diferença para mim saber aqui qual é o número de nêutrons desses 2 elementos químicos. Tá certo? Porque eles são iguais. Então, o que eu posso fazer? Se a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, e o número de nêutrons entre os 2 é igual, então eu não preciso utilizar o número de nêutrons. Então, eu posso diminuir Z, o número atômico do cloro, do número atômico do cálcio, que é o que ele está pedindo. Ó, X menos Y, tá certo? Então, eu vou considerar que X é igual a 17 e vou considerar que Y é igual a 20. Tá? Só prestando atenção numa coisa, o número de massa do cloro não é 17, tá? E o número de massa do cálcio não é 20. A gente está considerando esses valores porque tanto faz qual o valor do número de nêutrons dele, já que o valor do número de nêutrons é igual entre os 2, certo? Então, eu tenho que X menos Y vai dar 17 menos 20, que vai ser igual a menos 3. Tá? Então, o valor de X menos Y vai ser igual a menos 3. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês os conceitos. Se ficou alguma dúvida, por favor, me procure. Eu vou botar outros vídeos, tá? A gente vai tentando se adaptar a esse momento da maneira que ficar melhor pra gente. E até o próximo vídeo e a próxima live, tá? Obrigada pela atenção de vocês.